Olá, está escrito em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25, o seguinte: E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Repetindo aqui o versículo 23 diz: Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Meu irmão, minha irmã, nesse 7º capítulo de Romanos, nós vemos a terrível luta que há mutuamente entre a carne e o espírito. Ainda que não seja este o tema central deste capítulo, senão o da nova aliança que temos com Jesus e pela qual somos libertados da condenação de uma aliança segundo a lei. A lei que acusa, a lei que condena. Deus, como o grande legislador e juiz de todo o universo, criou o homem e fez com que ele fosse responsável perante ele, segundo a norma da lei moral que ele mesmo inscreveu na consciência do homem, instalando ali um tribunal que age no próprio homem, condenando-o naquilo que é reprovável e aprovando-o naquilo que é louvável. Pois bem, mas como nós vimos aqui no texto bíblico, anteriormente, segundo a lei régia, a exigência da perfeita obediência, conforme foi revelado a Adão, e que a penalidade para qualquer ato de desobediência é exatamente a morte. E todo homem responde à referida lei até hoje. Sim. Posteriormente, nos dias de Abraão, Deus acrescentou novos mandamentos para serem guardados pelas pessoas da descendência do patriarca, com as quais formaria um povo para si, para se revelar ao mundo através do mesmo. E principalmente, para que por este povo nos fosse dado o Messias, o Salvador. Pois é, o caráter da obediência completa, exigida de toda a humanidade, da lei régia, foi ainda mais detalhado com os mandamentos que foram dados através de Moisés. Sim, mostrando em que consiste na prática o amor a Deus e o amor ao próximo. E desde então, até que viesse o Messias, o modo de agradar a Deus passava obrigatoriamente pelo cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. E assim, a pena de morte para os desobedientes foi mantida, porque se afirma na lei de Moisés que é maldito todo aquele
que não permanece em todas as coisas da lei, para cumpri-las, para obedecê-las. Isso descreve exatamente a condição de miséria espiritual e de condenação que paira sobre toda a humanidade, indistintamente, porque todos nós somos pecadores e não temos em nós mesmos a condição e o poder para obedecermos perfeitamente a todos os mandamentos da lei de Deus. É impossível. Então, como poderia Deus se prover de filhos semelhantes a Cristo? Se todos estão obrigados à lei, como poderão ter vida estando mortos? Como poderão ser livres estando condenados? Só havia um modo de Deus nos libertar da condição da lei e nos dar vida eterna. Seria permanecendo justo, por não remover ou contrariar a sua própria lei. E ele fez exatamente isso, nos considerando como mortos para a lei, por ter feito com que a morte de Jesus na cruz fosse a nossa própria morte. Ele nos substituiu lá na cruz. Ele visitaria o seu próprio Filho unigênito com o castigo que era destinado a nós que somos pecadores. Ele executaria a sentença de morte exigida pela lei nele próprio, fazendo com que fosse feito pecado e maldição no nosso lugar. E assim, a lei não seria removida, mas nós seríamos resgatados por meio de Cristo, de debaixo da sua condenação e maldição. Pois é basicamente isto que o apóstolo Paulo expõe no capítulo 7 de Romanos. De modo que toda a argumentação que ele fizera quanto à condição de não se fazer o bem que queremos e fazer o mal que não queremos, pelo pecado que opera na nossa carne, é sobretudo uma condição que explica, sobretudo, a condição em que se encontram aqueles que permanecem debaixo da lei e não da graça do Evangelho de Cristo. A saber, as pessoas que não foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo em suas vidas. Ou seja, se fecharam para Deus. Elas podem até dizer, miserável homem que sou, porque não tem a Cristo, que é o único que pode nos livrar do corpo desta morte. E este livramento, que se obtém somente através de Cristo e em Cristo, não é decorrente do fato de que agora os próprios cristãos são perfeitos segundo a lei. Porque sempre haverá resquícios de pecado e de desobediência em sua natureza. Porque nós trazemos conosco a nossa natureza adâmica, a natureza terrena, que ainda carregam neste mundo, mas sim, e exclusivamente pelo fato de que nós fomos um dia resgatados da condenação da lei, por termos morrido para a lei, através de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Olha, uma lei não tem autoridade sobre quem já está morto. Não. Assim, os cristãos já não são julgados ou condenados por Deus com base na lei, porque não estão mais debaixo da lei. Quanto ao que se refere ao seu poder de condenação daqueles que pecam contra os seus mandamentos, aí sim, eles são julgados agora pela lei da liberdade, respondendo livres que são, não mais a um juiz, mas a um pai de amor, que os corrige e dirige como filhos amados as suas vidas por causa de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Haverá também ainda um grande conflito entre o espírito e a carne, ou seja, entre a velha e a nova natureza que habitam em nós, em todos os cristãos, indistintamente, mas juntamente com o apóstolo Paulo. Todo cristão pode dizer em uníssono, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Pois é, não serão mais condenados por não serem tão bem-sucedidos nesta guerra contra as suas almas, quanto gostariam de ser. Contudo, sabem que são amigos de Deus, que amam a Deus, que odeiam o diabo e o pecado, e que, por fim,
serão transformados à perfeita imagem de Jesus Cristo, ainda que isto ocorra somente na glória. Todavia, esta grande verdade central do Evangelho não deve servir de motivo para que abusemos da liberdade que foi conquistada para nós por um preço elevadíssimo, digamos assim, porque foi preço de sangue, e não de um sangue qualquer, senão o puro e imaculado sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Preço este que foi pago para que, livres do pecado, pudéssemos viver em novidade de vida santificada perante Deus. Afinal de contas, foi exatamente para isto que fomos chamados e justificados. E para vivermos esta vida sem a qual não podemos manter nossa comunhão com Deus, nós necessitamos de poder e do poder do alto. Então, é importante ver que quando os apóstolos viram todos os sinais que Jesus havia realizado, sua ressurreição, sua ascensão, a uma mente carnal, pareceria que isto seria o suficiente para que eles saíssem pelo mundo afora, dando testemunho das coisas que haviam visto e ouvido. Todavia, nosso Senhor lhes falou da necessidade de permanecerem em oração e aguardando em Jerusalém o batismo do Espírito Santo para que fossem revestidos de poder. Pois quem dá e sustenta o testemunho de Cristo em nós é o poder do Espírito Santo de Deus. Por este motivo, nós vemos o apóstolo Paulo dirigindo a Timóteo as seguintes palavras para, digamos assim, o cumprimento adequado do seu ministério. Ele disse para Timóteo: Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. E a todos os cristãos ele fala em Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vemos assim a nossa necessidade vital de estarmos permanentemente fortalecidos na graça de Jesus, mediante o poder do Espírito Santo que em nós opera. Muitos pensam erroneamente que quando se fala em batismo do Espírito Santo, em revestimento de poder do Espírito, ou de enchimento do Espírito, que isto signifique simplesmente receber um poder sobrenatural que operará em nossas vidas. Mas, independentemente das condições morais e espirituais em que nos encontremos, todavia, se examinarmos com mais cuidado, não somente o texto bíblico de Romanos 7, mas a nossa própria experiência prática em relação a este assunto, verificaremos que é muito mais do que isto, o significado do poder da graça e do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Pois é, antes de tudo, nós devemos lembrar que este poder nos é dado para sermos cheios do fruto do Espírito Santo, que tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com a nossa transformação progressiva do nosso caráter e do nosso coração. Isso porque trata-se de um poder para nos habilitar a sermos obedientes aos mandamentos de Deus, para aprendermos a ser mansos e humildes de coração, a sustentarmos um bom testemunho de comportamento em nossa vida cristã, de modo a nos tornarmos exemplo para ser seguido por outros. Trata-se de ser cônjuges exemplares, filhos exemplares, servos exemplares, líderes exemplares, cidadãos exemplares, enfim, sermos achados em todas as áreas de relações humanas como homens e mulheres de Deus, que trazem estampada em suas vidas a imagem de Jesus Cristo, conforme veremos na palavra de Deus como um todo, né? No 8º capítulo de Romanos nós encontramos essa verdade, no qual se afirma que nós fomos predestinados por Deus para tal propósito. E nada disto poderá existir sem que haja uma transformação no nosso coração.
uma transformação interior. E por isso necessitamos crucialmente deste poder do alto, porque como o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou, sem ele nada podemos fazer. Notadamente no que tange as coisas que são celestiais, espirituais e divinas. Então, em cumprimento à promessa que nos fez em relação à nova aliança, em Jeremias 31, versículos 31 até o 35, Deus já nos deu um coração de carne, em substituição ao coração insensível de pedra, as coisas concernentes ao reino dos céus que tínhamos antes da nossa conversão a Cristo. Tendo falado sobre a necessidade de santificação, no 6º capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo apresentaria agora algumas razões que explicam a necessidade desta santificação. E a primeira delas é que, ao termos sido justificados, nós entramos automaticamente numa relação de caráter matrimonial com Cristo. Sim, na verdade não é apenas cada cristão individualmente que tem a Cristo por seu noivo, mas toda a igreja do Senhor espalhada pela terra. Os judeus que estavam presos aos termos da antiga aliança por dever de obediência para com Deus seriam tidos como adúlteros e infiéis se abandonassem aquela aliança que lhes foi determinada, outorgada pelo Senhor para ser guardada por eles. Mas, estando em Cristo, já não estão mais debaixo do compromisso da antiga aliança. Porque ela não somente foi revogada pela morte de Cristo, para que os que são justificados pela fé nele pudessem abandonar o primeiro pacto, ou seja, a primeira aliança, o primeiro compromisso, para poderem assumir um segundo pacto, um pacto de caráter muito diferente do primeiro. Pois é, em Cristo, eles estariam mortos para a exigência de fidelidade àquela primeira aliança, de maneira a poderem contrair núpcias com ele, nos termos de uma nova aliança instituída no seu sangue. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, queria falar de morte para a lei, não no sentido de estarmos desobrigados da lei moral pelo fato de sermos cristãos, mas pela mudança de alianças, porque logo no primeiro versículo deste capítulo 7, o apóstolo desse capítulo, o apóstolo deixou bem claro que estava falando estas coisas àqueles que conheciam a lei. Então, para se fazer melhor entendido no que estava dizendo, ele se valeu de uma ilustração, dizendo que se dá em relação a esta nova, digamos assim, essa nova contração de núpcias com Cristo, para os que estavam debaixo do regime da lei do Velho Testamento. Pois é simples assim. O mesmo que se dá com o casamento de um homem com uma mulher, pois que morrendo uma das partes, a outra fica livre para contrair novas núpcias com outra pessoa. Né? Então, vemos aqui que em Cristo, o cristão morreu para a condenação da lei que diz que está debaixo de maldição todos os que transgredissem a qualquer dos seus mandamentos. Já não vale mais, portanto, esta regra. Não vale essa regra para um cristão que tenha sido justificado e que tenha se unido a Cristo pela fé, porque ele já não pode mais ser considerado maldito pela lei. Caso venha a pecar eventualmente, porque não está mais casado com a lei, mas com Cristo, assim, a lei não pode pretextar que esteja havendo infidelidade para com ela, porque estamos casados com um outro. Estamos casados com Cristo, porque morremos para a lei e para a sua condenação, ao termos sido crucificados juntamente com Cristo lá na cruz do Calvário. O casamento com a lei não nos ajudou em nada quanto à nossa salvação, porque em vez de nos ajudar, ela nos condenava e nos acusava, ainda que justamente por causa dos nossos pecados, que consistiam na transgressão das suas ordenanças. E o resultado destas transgressões era sempre a morte, porque estava na lei: a alma que pecar,
esta também morrerá. Mas em Cristo, nenhum judeu estava mais obrigado a cumprir os mandamentos civis e cerimoniais da lei, porque foram revogados pelo Senhor. Além disso, o modo de se agradar a Deus não incluiria mais a necessidade de se guardar também todos os mandamentos da lei cerimonial, aquela lei de Moisés. Porque a dispensação da graça não é um serviço a Deus segundo a letra dos mandamentos do Velho Testamento, mas em novidade de espírito, segundo a justiça do Evangelho, não mais no regime da lei, mas no regime do Espírito, conforme o apóstolo Paulo o detalhou no 3º capítulo de 2 aos Coríntios. Pelo versículo 7, nós vemos que o apóstolo Paulo, pelo versículo 7, ele não estava se referindo apenas à lei cerimonial, mas também à lei moral, mostrando que o nosso casamento, mesmo com esta lei, não poderia nos capacitar a viver de modo agradável a Deus e muito menos nos justificar do pecado e até mesmo nos santificar. Pois é, a lei não é pecado. Ao contrário, né? A lei é santa, a lei é justa, a lei é também perfeita, a lei de Deus é espiritual e a lei é boa. Mas nós somos pecadores. Pecadores que transgridem naturalmente a lei. Caso não sejamos capacitados pelo próprio poder de Deus operando em nós, pela graça, para que possamos viver de tal modo que sejamos irrepreensíveis diante de todas as exigências da lei. Por isso, apesar de a lei nos ajudar a compreender que somos pecadores, a força do pecado nos torna completamente incapacitados para atender por nós mesmos às suas exigências. Nós somos incapazes. Nós, por nós mesmos, não temos forças contra isso. A lei sozinha, em vez de vencer o pecado, serve ao contrário para colocá-lo ainda mais em realce, em destaque, porque comprova que somos de fato pecadores, porque transgredimos os mandamentos da lei de Deus. Caso não sejamos habilitados pelo Espírito Santo a vencer a fonte do pecado que opera na carne. No entanto, ao sermos salvos por Cristo, passamos a entender que a lei é espiritual, que a lei é boa e santa. E assim, passamos a dar o devido valor à lei, apreciando os mandamentos de Deus, entendendo que nos foram dados para serem amados e cumpridos. Pois é exatamente assim. No entanto, tal é a força do pecado, que ele usa o próprio mandamento para nos enganar e matar. Como o apóstolo Paulo afirma no versículo 11, né? O versículo 11, ele diz que queremos fazer a vontade de Deus. Não queremos fazer aquilo que a lei condena. Antes queremos fazer o que ela aprova, mas sem a força da graça. Ele diz que sem a força da graça de Deus, operando em nós, o pecado há de se revelar mais forte do que a nossa própria vontade. E assim, acabamos derrotados. Sabendo que não é possível a aniquilação definitiva de qualquer tipo de pecado enquanto vivermos neste mundo. Será sábio estarmos sempre prevenidos contra eles. Porque a condição citada em Romanos 7, 22 e 23 é uma condição permanente enquanto estamos neste corpo. Porque ele diz que, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu próprio entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Pois é. Mas também é verdade que este prazer interior que temos agora na lei de Deus vem da habitação do Espírito Santo, como lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 5, se não me engano, que diz, Tiago fala o seguinte: ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme. E em Romanos 7, 18 e 19,
o apóstolo Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este acabo fazendo. Este eu acabo praticando. E nisto não há qualquer paradoxo, mas a confirmação de que o pecado necessita de fato ser vencido, precisa ser mortificado, para que se possa cumprir as ordenanças do Senhor na nossa vida. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, é possível praticar o bem, sim. É possível viver em santidade. É possível ter comunhão com Deus, ainda que estejamos sujeitos à ação do pecado. Enquanto no corpo estamos sujeitos ao pecado, por maior que seja a nossa consagração, e dizemos isto não para justificar um viver segundo a carne, mas exatamente para se viver de modo santo, sabendo nós de antemão que enquanto neste mundo, isto nunca significará uma aniquilação total e permanente do pecado, e que por isso devemos ser diligentes quanto ao assunto da sua mortificação. É exatamente esta a razão principal, porque o Espírito Santo e a nova natureza são doados pela graça a nós, gratuitamente, para que tenhamos um princípio interior, por meio do qual possamos nos opor ao pecado e à cobiça que conduz ao pecado. Nós devemos saber que há uma permanente luta do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. É uma militância incessante, guerreando dentro de nós. Apesar de a carne ficar cada vez mais fraca e a graça cada vez mais forte em nós. À medida que progredimos na nossa santificação, sabemos também que há uma tendência no Espírito, ou seja, na nova natureza espiritual, para estar agindo contra a carne, como também na carne para estar agindo contra o Espírito Santo, contra o Espírito, né? Nós vemos lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz que é a nossa participação na natureza divina que nos dá uma fuga das corrupções que estão no mundo pela cobiça. E vemos em Romanos 7, versículo 23, o apóstolo fala aqui que tanto uma lei da mente quanto uma lei dos membros do corpo estão competindo entre nós, né? E esta competição é pelas nossas vidas e nossas almas. Pois é, irmãos, não está empregando o Espírito Santo e a nova natureza diariamente para mortificar o pecado, significa negligenciar aquele socorro excelente que Deus nos tem dado contra o nosso maior inimigo. Se nós negligenciarmos fazer uso do que nós recebemos, Deus pode reter a sua mão, privando-nos de nos dar ainda mais. As suas graças, como também os seus dons, nos são dados para serem usados e exercitados, e não para serem enterrados ou jogados fora. Não estar mortificando o pecado diariamente é pecar contra a bondade, contra a sabedoria, contra a graça e contra o amor de Deus que os tem fortalecido, ou melhor, que nos tem fornecido a nós para tal propósito. No dizer de Romanos 7, 24, nós temos um corpo de morte, porque está sujeito continuamente à morte que é operada pelo pecado. Este corpo só será livrado desta humilhação quando nós formos transformados no arrebatamento da igreja. Quando recebermos um corpo glorificado que não está sujeito mais ao pecado. É como está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então, não há outra forma de ser livrados da ação do pecado, senão pela sua morte. Por isso é nosso trabalho, enquanto estivermos neste corpo, o de estar matando, guerreando continuamente o pecado que habita em nós.
Este é o trabalho de se matar um terrível inimigo que vive dentro de nós, com um golpe após outro, de modo que não o deixemos viver. A relação entre a vontade que reside na nossa mente e a lei do pecado, ou seja, a lei do Espírito Santo, que operam no homem todo, a saber, no corpo, na alma e no espírito, tudo isso são realidades que transcendem a própria vontade do homem. Sim, e por conseguinte, de todas, mas absolutamente de todas as faculdades da sua mente. O apóstolo Paulo se referiu a isto em Romanos 7,15, até o versículo 25, né? Falando dessa militância dentro dele. O cristão de si mesmo, com a sua mente, deseja servir a lei de Deus. Mas isto não é tudo. Isto não é tudo quanto ele necessita para poder servir de modo aprovado a Deus. Por isso o cristão precisa também que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, o capacite a fazer o que deseja e a não fazer o que não deve e não deseja fazer. Porque somente esta lei espiritual pode vencer a lei do pecado que opera na carne e que é mais forte do que a própria vontade humana. Por isso, meus queridos e amados irmãos, a nossa mente deve ser renovada. Isso tem que ser todos os dias, diariamente. Deve ser renovada e sujeitada à palavra de Deus. Isso envolve luta, isso envolve decisão. E ainda que a vontade resista, nós devemos treinar a nossa mente neste exercício de tal maneira que a mantenhamos nos ajudando a meditar na palavra de Deus, a orar e a nos concentrarmos na busca do Senhor, até que Ele se manifeste a nós e venha fortalecer o nosso espírito. Somente em Deus nós encontramos forças para combater e vencer o pecado que habita tenazmente em nós. De outro modo, ela seguirá a natureza terrena, pecaminosa, para a qual está naturalmente disposta. Com isso, nós aprendemos que não se pode tratar das questões da vida eterna e da fé com o simples exercício do raciocínio natural. E esta tem sido a causa do naufrágio de muitos cristãos e de muitos líderes religiosos que procuram entender e definir a vida com Deus com o simples uso de sua mente carnal. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 16, ele diz que se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Né? E ao fazer o que ele não queria, ele consentia com a lei que era boa. A saber, a sua vontade era de não pecar. Mas o pecado que habitava na sua carne o levava a praticar o mal que ele não queria fazer. E nisto a lei comprovava que ela é boa, porque testifica ao homem que ele é pecador, e pecador por natureza. Porque apesar da sua vontade ser a de fazer somente o que é aprovado por Deus, o pecado pode operar com um poder muito superior à sua própria vontade. E essa luta, né, esse poder superior à sua própria vontade, ensina o homem que não será ali, isto é, na sede da vontade, que a batalha será vencida pela graça, mas no seu coração, é no coração. Assim, todos nós cristãos devemos nos esforçar e escolher ter uma vida de devoção e virtude, porque Deus nos deu um novo coração, uma nova natureza. Mas, se não andarmos no Espírito, quem prevalecerá sobre o coração do cristão será a carne, ativando ali toda sorte de cobiças e pensamentos que o levarão a produzir as obras da carne. O apóstolo Paulo se refere no versículo 17, dizendo, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele diz que já que o pecado é superior à sua própria vontade, então já não é mais ele, ou seja, voluntariamente, que está buscando o mal, uma vez que a sua vontade deseja tão somente fazer o que é agradável a Deus. Mas é a força do pecado que nele habita, em sua natureza, né? No seu interior, que o conduz à prática do mal que ele não desejava e a não praticar o bem que ele
tanto queria praticar. Pois é, meus queridos irmãos, a força que decorre da fonte destes desejos, que são contrários à vontade de Deus, essa fonte fluirá independentemente de todo o nosso conhecimento espiritual, teológico. Isso porque é algo que está ligado intimamente à nossa natureza adâmica, à nossa natureza terrena. Somente o poder da graça de Jesus pode interromper o seu fluir. Mas tão logo negligenciemos os meios da graça, a fonte do pecado volta novamente a fluir e com toda a sua força. Assim, vitórias eventuais sobre determinados desejos não garantirão uma vitória plena e permanente sobre todos eles. Não que o apóstolo Paulo vivesse pecando, mas ele quis nos ensinar que há somente um modo de se vencer o pecado. E isto se dá através do poder do Espírito Santo, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É se sujeitando efetivamente a Cristo que o pecado é vencido. Assim temos visto que o pecado não pode ser vencido pelo simples exercício da vontade. Não há natureza terrena qualquer, na natureza terrena não há qualquer poder para combater o pecado. E ainda que desejemos fazer o bem, buscando ter um uso correto da nossa vontade, não temos em nós mesmos o poder de efetuá-lo em perfeição. De maneira que, neste caso, querer não significa de nenhum modo poder. Querer não é poder. Nesse tipo de situação, não. E mais uma vez, o apóstolo Paulo vai afirmar nos versículos 19 e 20, que é a lei do pecado que opera na nossa carne, que nos leva a praticar o mal, embora todo o desejo de nossa vontade seja o de não praticá-lo. A ponto de dizermos que não somos nós, isto é, o homem consciente que o está praticando, mas o pecado que habita em nós. Mais uma vez, meus queridos irmãos, lembramos que ao falar em bem e em mal, o apóstolo não está se referindo especificamente a atos morais, não. Mas ele está se referindo à presença ou à falta de santificação no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Somente o poder da graça de Deus pode vencer a força do pecado que habita em nós. Deste modo, o apóstolo Paulo explica melhor no capítulo seguinte, ou seja, no capítulo 8 de Romanos, como é que o Espírito Santo vence a natureza terrena, natureza esta decaída do pecado, e qual é o dever dos cristãos de se consagrar inteiramente a Ele, para que possa realizar o seu trabalho de mortificação do pecado. Pois é, um grande abraço, meu querido e amado irmão, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe e guarde a sua família.